Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Oi, alguém? Tudo bem, professor, e você? Então, o Guilherme passou ontem, né, uma lista de função exponencial. E aí, essa lista que a gente vai estar fazendo hoje, mas eu queria saber se ele fez algum dos exercícios já ou não, ou se ele fez, quais que ele fez, para a gente estar fazendo os Acho que que ele ele não fez, professor. Acho que ele fez as 3 ou as 4 primeiras, alguma coisa assim. entendi. Foi até a 4 que ele fez. Ele fez até a 4? Acho que é para fazer da 4 até a 10. Então a gente faz a partir da 4, isso. Ok. Então, a gente vai fazer a partir da 4. Gente, até semana passada eu tentei compartilhar a tela com vocês, consegui um pouco, mas meu computador ele não está me ajudando muito. Então, eu não tenho como disponibilizar a lista para vocês. Então, se vocês tiverem como pegar a lista aí, ou abrir no computador, ou no celular, em algum lugar, para vocês conseguirem estar acompanhando os exercícios, porque eu estou sem ter como compartilhar. Mas vai ser essa lista de função exponencial. E aí, dependendo do tempo que a gente gastar para fazer, eu vejo se a gente faz alguns exercícios ainda daquela lista de equação exponencial que é da semana passada. Ok? Boa tarde, a família Canção Nova. Então, vamos começar aí a questão 4. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecciosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então, a população em função do tempo é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. Aí ele diz, em que t é o tempo em hora e p de t é a população em milhões de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será... Então, vamos lá. Então, o meu tempo é 20 minutos. 20 minutos é 1/3 de uma hora, certo? Então, o tempo vai ser igual a 20 minutos, que é igual a 1/3 horas. Concordam? Porque 60 dividido para 3 dá 20. Aí, aplicando aqui. Então, P de 1/3 vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1 sobre 3. 3 vezes 1 sobre 3, a gente pode riscar, né? Então, isso aqui vai ser 40 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então, 40 vezes 2 vai ser 80. Se a população inicial era 40, então 80 dividido para 40, eu vou ter 2. Logo, a minha população foi duplicada. Alternativa D. Ok? Beleza. Vou deixar para vocês tirarem print. E aí a gente passa para a questão 5. Alguém pode ler a questão 5? Eu tô sem as perguntas aqui. Então tá, então eu vou ler.
Em relação à função real. Deixa eu apagar aqui primeiro, para não me embolar. Em relação à função real definida por g de x é igual a 2 elevado a x mais 1. É correto afirmar que g de 0 é igual a... Então, ele dá essa função e ele quer saber g de 0. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular g de 0. Vamos lá. G de 0 é igual a 2 elevado a 0 mais 1. Então, 2 elevado a 0 é 1, né? Então, 1 mais 1. Então, g de 0 vai ser igual a 2. Como ele quer g de 0, então eu tenho que aplicar 2 em g novamente. Então, g de 2 vai ser igual a 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 2 é 4. 4 mais 1. Então, resposta letra E, número 5. Porque g de 0 é 2, g de 0 é g de 2. G de 2 é 5. Então, resposta alternativa é. Alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Tranquilo, professor. Se quiser tirar print, que aí a gente vai passar para a questão 6. Tentar falar um pouco mais devagar, eu tô achando que eu tô falando muito rápido. Questão 6. Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t é igual a A elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro e t é considerado em ano. E A é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y. Aí tem um gráfico. Vou tentar desenhar ele aqui. Que aí começa aqui. Sobe. Aqui. E esse gráfico, não sei se está dando para ver muito bem no meu desenho, mas é isso. Aí aqui é metro e aqui é o ano. Aí ele tem: admita que y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se contar
os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Então, ou seja, Y0 é igual a 0,5. Isso aí é questão. Todas essas informações aqui são o que a questão dá. Ele quer quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Então, no caso, o Y que ele quer é o Y referente quando o Y de t vai ser igual a 0,5 mais 7,5. Então, vai ser quando o Y de t, que é a metragem, for igual a 8. A gente tem que calcular o valor de t para Y de t igual a 8. Mas, primeiramente, a gente precisa descobrir o valor de A, né? Então, vamos aplicar o Y de 0, que é o que a gente tem, que é o que a questão dá, na função que a gente tem, que é A elevado a t menos 1. Então, Y de 0 é igual a A elevado a 0 menos 1, que é igual a 0,5. Então, A elevado a 0 menos 1 é igual a 0,5. Todo mundo sabe que 0,5 é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é... Vou apagar o gráfico aqui só para conseguir terminar de colocar. Dois elevado a menos 1. Então, A elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1. Logo, A é igual a 2. Então, descobrimos o valor de A. A é igual a 2. Aí agora, o que a gente vai fazer? Sabendo que A é igual a 2, a gente descobre para qual tempo Y de t é igual a 8. Então, Y de 8 vai ser igual. Y de 8 não, desculpa, gente. Y de t, que a gente não sabe qual é ainda, é igual a 2 elevado a t menos 1, que é igual a 8. 8 é igual a 2 elevado a... Três. Então, 2 elevado a t menos 1 é igual a 2 elevado a 3. Então, t menos 1 igual a 3, t igual a 4. Então, a resposta é a alternativa B. Então, o tempo até que a planta atinja 8 metros é 4 anos. Ok? Essa tem um pouquinho mais de passos. Não sei se eu consegui explicar bem. Se vocês quiserem, eu explico de novo. Deu para entender. Deu para entender? Então, podem tirar print aqui. Vou apagar para a gente passar para a próxima.
Número 7. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que correspondente à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é S de T é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Então, essa é a proposta de aumento salarial de uma empresa. Aí, de acordo com a pergunta é, de acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Então, quer dizer, o T aqui é 2. Então, S de 2 vai ser igual a 1.800 vezes 1,03 ao quadrado. Quanto é que dá 1,03 ao quadrado? Alguém faz aí para mim, por favor. Dá mais ou menos 1,061. Aproximadamente. Isso aí. Aí agora a gente vai multiplicar isso por 1.800. Então, dá 1.909,62. A resposta é a letra E. Ok? Percebe, gente, que assim, dá para perceber, mesmo sem calcular, pelas alternativas, já dá para perceber que era quase certo de ser a letra E. Por quê? Se eu for olhar para as outras alternativas, ele mais que o salário, como se tivesse mais que dobrado. Mas se eu olho para 1,03 ao quadrado, não dá próximo de 2. Se eu olhar para o número, não faz sentido. Então, mesmo sem calcular, dá para ver que as outras alternativas não fazem tanto sentido. A que faz mais sentido mesmo é a letra E. Mas, claro que a melhor coisa é fazer o cálculo. Mas se na hora da prova vocês estão com muita coisa, às vezes, assim, com pouco tempo, o Enem é uma prova muito cansativa. Então, às vezes, você perdeu muito tempo numa outra questão, não sobrou tempo para uma questão como essa, que não é tão difícil, mas às vezes tem que ficar fazendo esses cálculos chatinhos. Só de você olhar para as alternativas, você já consegue ter uma noção de qual vai ser. Entenderam? Então, gente, vou deixar aqui para vocês tirarem print para a gente passar para a questão 8.
Então, exercício 8. A concentração C de certa substância no organismo altera-se em função do tempo em horas, decorrido de sua administração, de acordo com a expressão. Aí tem a expressão C de T é igual a K vezes 3 elevado a menos 0,5T. Aí dá essa expressão e diz: após quantas horas a concentração da substância no organismo tornou-se a nona parte da inicial. Ou seja, ele quer saber o tempo para que, quando C de T vai ser igual a C da inicial, C inicial, então seria C de 0, dividido por 9, né? Então, em quanto tempo C de T vai ser a nona parte de C de 0. Vocês conseguem fazer essa? Podem tentar? Vou dar alguns minutinhos para vocês estarem fazendo. Ok? Vocês pegam aí caderno, tentam fazer, para depois a gente corrigir, beleza? Ok, gente? Então tá, Bernardo falou que não vai conseguir, então vamos fazer junto. Mas o ideal é que vocês consigam fazer sozinhos. Então a minha indicação é, terminando aqui, ou não sei se hoje ou outro dia, quando vocês tiverem um tempinho, para e refaz essa lista. Não fica achando que, porque eu fiz, o Guilherme fez, então vocês já sabem. Não, para e refaz, sem olhar o gabarito, faz sozinho, vê se está conseguindo fazer, depois pega o gabarito e confere, tá bom? Porque o ideal é vocês conseguirem fazer tudo sozinhos, principalmente depois da explicação. Então, aqui, ó. Ele quer saber quando C de 0 é a nona parte de C de T. Primeira coisa, vamos calcular C de 0. Então, vou pular para a caneta azul. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, porque as minhas canetas estão bem fracas. C de 0. C de 0 vai ser igual a K vezes 3 elevado a menos 0,5 vezes 0. Então, C de 0 vai ser igual a 3 elevado a menos 0,5 vezes 0 é 3 elevado a 0. Certo? 3 elevado a 0 é 1. Então, C de 0 vai ser igual ao K. Ah, Rebeca, mas ele não dá o valor do K. E aí? Vamos terminar a questão para ver se vai sair ou não. Vamos lá. Aí agora ele quer saber o quê? Quando C de T, o T, quando C de T é igual a C de 0 sobre 9. Então, vamos lá. C de T vai ser o quê? K vezes 3 elevado. Deixa eu aumentar essa letra. K vezes 3 elevado a menos 0,5 vezes T vai ser igual a C de 0, que é o próprio K, dividido por 9. Perceberam que eu tenho K desse lado e K desse lado também. Se eu tenho mesmo número, né? No caso, K é uma incógnita que representa um número qualquer. Se eu tenho o mesmo número dos dois lados, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Então, eu posso eliminar
esses dois números. É como se eu estivesse dividindo um pelo outro. Ok? E aí, o que a gente tem? Então, a gente tem que 3 elevado a menos 0,5t é igual a 1 sobre 9. Vocês concordam comigo que 9 é 3 ao quadrado? Então, 3 elevado a menos 0,5t vai ser igual a 1 sobre 3 ao quadrado. Então, 3 elevado a menos 0,5t vai ser igual a 3 elevado a menos 2. Vou fazer do lado de cá agora. Então, menos 0,5t vai ser igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, eu tenho que 0,5t é igual a 2. Vou colocar, gente, meu quadro é muito pequenininho, então eu fico meio sem espaço. Vou colocar aqui. Então, t é igual. Se 0,5t é igual a 2, então t é igual a 2 dividido para 0,5, então t vai ser igual a 4. A resposta vai ser a alternativa C. Nosso tempo vai ser 4. Entenderam? Às vezes, o que acontece? Tem essa constante K, mas a questão não me deu o valor dela. Se a questão não te deu, é porque ela tem que ser eliminada no meio. Entendeu? Ou, se acontecer, porque o Enem às vezes acontece, de ser uma informação que não necessariamente precisa ser usada. Nesse caso, precisou ser usada. Você viu que o K, mesmo a gente sem saber o valor, não fez diferença porque ele se elimina. Ok? Pode tirar print que eu vou passar para a questão 9. Questão 9. Considere as funções a seguir que representam quantidades de substâncias no tempo t. Vou colocar aqui as equações, as funções. Então, 1, Q de t igual a 100 vezes 1,07 elevado a t, 2. Q de t igual a 300 vezes 0,25 elevado a t e 3 Q de t igual a 5 vezes E elevado a 0,08 t. Aí ele pergunta, das funções acima indicam crescimento? Aí eu queria que vocês me respondessem essa. Enquanto isso, eu vou trocar a carga da minha caneta. Se vocês me respondessem essa. Qual das três, ou
Quais das três representam crescimento e quais não representam crescimento? Ok, a primeira representa crescimento. A primeira representa crescimento. A segunda não. A terceira, ela é mais complicadinha mesmo, porque a gente pensa assim, é 0,08 t, então vai ser t dividido por alguma coisa, mas preste atenção. Aqui é um número positivo, ok? E é um número maior que 1. Eu acredito. Eu não lembro qual é o valor de E, mas eu acredito que seja 1. Então, mesmo que isso daqui tenha outro valor, não tem como que eu posso dizer? Não vai dividir E. Não sei se eu consegui explicar direito para vocês, mas não vai fazer E ser menor que 1. Entenderam? Mesmo que E seja elevado a outra coisa, não passa a ser menor que 1. Então, é como se aqui também é crescente. Também representa crescimento. Aqui não vai representar crescimento, é a número 2, porque 0,25 é menor que está entre 0 e 1. Se ele está entre 0 e 1, ele, na verdade, vai estar dividindo o 300. Ele vai estar dividindo 300, então não vai ser uma função de crescimento, vai ser uma função que decresce. Então, as funções que indicam crescimento são as funções 1 e 3. Logo, a resposta vai ser a alternativa C. Apenas as funções 1 e 3. Ok? Passar para questão 10 agora. Questão 10. Essa questão aqui eu vou ter que desenhar, porque se vocês estão sem a lista aí, não tem como olhar se não for por desenho. Vou tentar desenhar, porque meu desenho nunca fica bom. Na figura abaixo, temos parte do gráfico da função. Aí tem a função f de x é igual a 2 sobre 3 elevado a x. E uma sequência infinita de retângulos associados a esse gráfico. Aí tá. Tem aqui. Vou desenhar o gráfico para depois a gente... Primeiro vocês entenderem. Depois a gente faz a... Y. Tem um gráfico exponencial assim.
5, 4, 3, 2. Tá. Aí, tá. O gráfico que ele mostra é esse aqui. E aí, o que a questão quer? Ele quer a soma de todos os retângulos dessa sequência infinita em unidade de área. Ou seja, todos esses retângulos aqui, ó, são formados por esses pontilhados. Eu não sei se está dando para ver muito bem no vídeo, mas é isso aqui. Ele quer a soma desses retângulos. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava fazendo a lista de PG, tinha uma questão muito parecida com essa. Só que era de PG, que também estava pedindo a soma dos retângulos. Como a gente tem retângulos de base 1, vamos seguir a mesma lógica daquela questão lá de PG. Se a base é 1, a única coisa que eu vou contar para contar como área é a altura. Porque a área é o quê? Base vezes altura, né? Base vezes altura. Se a base é 1, então a minha área vai ser referente ao valor da altura. Certo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Somar os valores de f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, até infinito. Porque são retângulos infinitos. Aí, vamos lá. Posso apagar aqui? Se quiser tirar um print para guardar meu desenho horroroso, pode tirar. Deu para entender o que a gente vai fazer? Como a base deles é 1, a gente vai somar as alturas. Quais são as alturas? F de 1, F de 2, F de 3, F de 4, F de 5. Tá ok? Então, vou apagar aqui para a gente já fazendo o cálculo. Então, vamos lá. Então, eu tenho que somar F de 1 mais F de 2 mais F de 3 e assim sucessivamente. Vai ser igual. F de 1 vai ser 2 sobre 3 elevado a 1. Então, eu tenho 2 sobre 3. F de 2. 2 sobre 3 ao quadrado. F de 3. 2 sobre 3 ao cubo. E assim sucessivamente. Aí, não sei se vocês lembram qual é a fórmula da soma infinita de uma PG. Dá para perceber que essa função exponencial parece muito com uma PG. Na verdade, a PG é como se fosse uma função exponencial, né? Então, a gente vai usar aquela mesma lógica para fazer a soma. Então, a soma vai ser igual ao nosso primeiro termo, que é 2 sobre 3. Então, 2 sobre 3 dividido por 1 menos a razão. No caso, a nossa razão também é 2 sobre 3. Então, é razão entre aspas, porque nesse caso a gente não está falando de PG, a gente está falando de uma função de função exponencial. Mas eu acho que vocês conseguem entender.
que é 2 sobre 3, que ele vai se repetindo, vai ser 2 sobre 3, vai ser o A, no caso da função exponencial. Então, esse é 1 menos o valor desse A. Então, eu vou ter 2 sobre 3 dividido por 1 menos 2 sobre 3 é 1 sobre 3. Isso aqui vai ser igual, então, divisão de fração, a primeira vezes o inverso da segunda. Vou cortar aqui o 3, então eu fico com 2. Então, a soma dos infinitos quadradinhos de área daquela função é igual a 2. Então, a resposta vai ser a alternativa D. Essa soma dos infinitos retângulos, da área dos infinitos retângulos, vai ser igual a 2. Deu para entender? Ok? Agora, vou pegar aqui aquela lista de... porque agora a gente já terminou a lista de função. Se eu não me engano, era só até a 10. Só até a 10. Aí eu queria pegar aquela lista de equação exponencial. O Guilherme chegou a fazer ela toda com vocês? Ou faltou alguns? Hein, gente? Então, o que eu vou fazer? Separar umas duas nesse tempinho, 15 minutinhos que a gente tem, para você botar uma aqui no quadro, pedir para vocês fazerem e a gente corrige. Depois eu vou fazer isso com outra também. Só para vocês estarem treinando sozinhos, que o Guilherme pediu, e eu acho que isso é muito importante também, para vocês não só ficarem escutando a explicação, mas tentarem fazer. Porque às vezes você escuta a explicação e acha que entendeu. Mas na hora de tentar fazer mesmo, acaba se embolando um pouco. Então, eu acho que dá para a gente fazer pelo menos duas nesse tempinho. Então, vou colocar uma aqui, a 10. Estão 10. 3 elevado a x. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa, tá bom?
E aí, pessoal, podemos corrigir? Podemos? Então, vamos lá, né? Primeira coisa, 3 elevado a x elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a x vezes x mais 1. Então, 3 elevado a x vezes x mais 1. Então, 3 elevado a x ao quadrado mais x. Ok? É igual a 729. 729, ó. 7 mais 2, 9. Mais 9, 18. 18 é um múltiplo de 3. Então, a gente pode dizer que 729 é divisível por 3. O que a gente vai fazer? Fatorar o 729 para ver se ele pode ser uma potência de 3. Ou vocês já sabem qual é a potência que é 729? Ai, gente, desculpa. Vou até botar 2 pontos aqui. 10 é o número da questão. Perdão. Vou até tirar esse pontinho, vou colocar uma. 10 é um número da questão. A questão é 3 elevado a x elevado a x mais 1. Eu espero que eu não tenha confundido muito vocês com isso. Mas voltando aqui. Fatorando 729. 729 por 3. Que eu não sei quanto dá. Tá? 243. Que por 3 dá 81. Que por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 3 aparece 6 vezes na fatoração de 729. Então, 729 é 3 elevado a 6. Então, 3 elevado a x ao quadrado mais x é igual a 3 elevado a 6. Aí eu vou entrar numa equação do segundo grau, né? X ao quadrado mais x é igual a 6. Então, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Vou apagar aqui, se vocês quiserem tirar um print, para a gente resolver essa equação do segundo grau. Ok? Então, vamos lá. X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Então, vamos calcular a primeira coisa, delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nosso delta vai ser igual b ao quadrado, 1 menos 4 vezes a
vezes 100. Então, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. 4 vezes 6, 24. Menos 6 com menos 4 dá mais. Então, é 1 mais 24. Nosso delta vai ser 25. Agora vamos para o x. Então, x vai ser igual a menos b, então, menos 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de 25, sobre 2a, sobre 2. Então, isso aqui vai ser menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. x1, menos 1 mais 5, 4. 4 sobre 2, 2. x2, menos 1, menos 5, menos 6. Sobre 2, menos 3. Então, o meu conjunto solução vai ser 2 e menos 3. Ok? Então, pessoal, até queria fazer mais uma, mas o tempo tá pouco, né? Então, eu acho melhor a gente parar por aqui. E aí, semana que vem, a gente continua com a lista que o Guilherme passar. De repente, se vocês me avisam aí se sentir mais dificuldade nessa parte de função e equação exponencial, que a gente pode voltar a fazer questões dessas também, se vocês sentirem dificuldade. Tá ok? Então é isso, gente. Tchauzinho. Bons estudos para vocês, tá? E qualquer dúvida, só pode trazer para mim, que aí a gente tenta resolver aqui. Bom? Tchau!